Imigração, refugiados e direitos humanos. Alemanha. A onda migratória da Europa, ela cresceu muito nos últimos 4 anos e acabou fortalecendo muitos países xenófobos. E do ponto de vista econômico, não afetou no nosso índice de desemprego. E a Alemanha foi o país que mais acolheu refugiados. França. Bom dia a todos. A França ela apoia. A França ela apoia os refugiados da guerra e a imigração no nosso país. Estados Unidos. Bom dia novamente, senhores. É notório que muitas pessoas desse grande grupo que nós vivemos querem entrar nos Estados Unidos, querem fazer parte do sonho americano e não dá para escancarar nossas portas para todo mundo, até por questões de segurança, por questões que podem afetar a economia, mas nós adotamos medidas que facilitam a passagem de algumas pessoas, que revisa melhor quem são as pessoas que estão entrando no nosso país. Rússia. Nos últimos 20 anos. Alguém quer me falar meu lugar? Nos últimos 20 anos, os imigrantes se tornaram parte integrante das cidades russas e só no ano passado, 16 milhões de pessoas entraram no país, 12 milhões das quais eram provenientes de países da Ásia Central. Hoje, essas pessoas são os operários que constroem prédios, metrôs, shopping centers e vias. Eles trabalham nos principais canteiros de obras da cidade e servem a redes de lojas e escritórios. Eles representam 15% da força de trabalho da Rússia e seria impossível substituí-los. China. A China, infelizmente, não é tão receptiva com os imigrantes, pois, em nossa história, nosso país sofreu muito com a vinda de países imperialistas como a Inglaterra, no século XVIII, que impôs-se a cobrar impostos de nosso país e começou a vender uma droga entorpecente, conhecida como o ópio, que causava grande problema de saúde à nossa população. Como se não bastasse isso, tornaram a capital de nosso país, Hong Kong, sendo usada como colônia, tomada pelo Japão e só retornada a nós em 1997. E assim como a Polônia, a guerra causou cicatrizes que não se fecharam até hoje ao povo chinês. Reino Unido. Queria agradecer a presença de todos. Bom dia. O meu país se compromete a participar com a Unesco, acabar com a HIV em 10 anos e participação com a CUNO. A CUNO é dar proteção a refugiados de todo o mundo e reduzir a poluição atmosférica. Bélgica. O Reino da Bélgica sempre esteve de portas abertas para os imigrantes, tanto que muitos deles faziam atos terroristas no nosso país. Assim, nós implantaremos uma lei em que, para ser cidadão da Bélgica, tem que deixar suas cidadanias originais. Assim, terão seus direitos humanos no nosso país e muitos deles serão bem feitos na estilo de Polônia. Meu país é contra a imigração descoordenada de refugiados de guerra. Não queremos outros
outros povos, outras culturas em meu país. Costa do Marfim. Nós estamos extremamente preocupados com a situação de dezenas de milhares no oeste da Costa do Marfim. Em 2 semanas, o número de refugiados passou de 40 mil a 100 mil pessoas. Outras 2.500 estão refugiadas nos arredores da igreja de Nazaré de Rio. O restante encontra-se na Guiné, na Burkina Faso, Mali, Benin, Nigéria e Gana. Guiné Equatorial. Nós da Guiné Equatorial não possuímos refugiados de guerra, pois nós próprios somos os refugiados. E a gente não tem muitas condições de ter os refugiados, a gente já passa muita necessidade. E não temos muitos imigrantes, pois como eu já falei, não temos muitas condições. A gente é o país mais pobre que tem. E os direitos humanos é violado. White. Bom dia. Nós, do Kuwait, apoiamos a entrada de imigrantes e refugiados de guerra, pois o nosso país é o terceiro lugar no ranking de maior imigrantes e contém 2,8 milhões de imigrantes habitados no nosso país. República Dominicana. Nós, na República Dominicana, não somos totalmente receptivos aos imigrantes devido ao acontecido nos anos anteriores com o nosso país vizinho, o Haiti, que trouxe diversos refugiados de lá, trazendo desvantagens ao país. África do Sul. Nós, da África do Sul, aceitamos os imigrantes contando que sejam apenas do continente africano, já que eles respeitam a nossa cultura e não irão fazer outras coisas que podem prejudicar nós mesmos. Indonésia. Nós da Indonésia aceitamos imigrantes com condições. Nós queremos que nossa cultura não seja afetada, mas servimos como país de passagem. Muitos imigrantes são levados para a Indonésia, mas querendo passar para outros países. Como alguns fecham as portas, eles ficam lá, mas não ficam como cidadãos. Mas depois de um tempo que se aceitarem a transferência, eles são deportados. Mas, no entanto, é apenas como portador de passagem. Peru. Bom, nós do país do Peru aceitamos os imigrantes por conta de favorecer até na nossa economia, aumentando nossa produção, por falta de trabalho humano. Isso aumenta muito nossa produção com a entrada dos imigrantes. Podemos entrar em debate agora. Passo a voz para a França. Como todos já sabem, o mundo passa por uma grande crise de refugiados. Chegamos ao maior número de pessoas que abandonam seu país natal desde a Segunda Guerra Mundial, por causa de conflitos armados que ameaçam suas vidas. Desesperadas, essas pessoas fogem para lugares que eles acreditam serem seguros e acolhedores, e só acrescentando a França. Passa mais para o Peru. Bom, eu gostaria de saber por que o nosso país ao lado, os Estados Unidos, não aceita os imigrantes, por conta até dos direitos humanos. Afeta tanto eles que têm a... Eu gostaria de saber por que os nossos Estados Unidos não aceitam, já que tem a voz de maior direitos humanos nesse mundo. Por conta até nosso país aceitamos que os imigrantes chegam exatamente nos nossos direitos humanos. Nós temos total apoio
dando a total liberdade de ir e vir. Por isso eu gostaria de saber por que eles não aceitam, eles são tão contra assim. Passo a voz para os Estados Unidos. Eu gostaria de pedir desculpa a todos aqui presentes, que eu acho que não fui bem claro no primeiro discurso, no discurso anterior, por questões de segurança e para não balancear muito para não derrubar muito a nossa economia, já que muita gente pode afetar drasticamente a nossa economia. E segurança porque sempre que você escuta falar em atos terroristas, você vai lembrar do 11 de setembro, você vai lembrar de outros atos onde imigrantes, pessoas que não eram do nosso país originalmente, vieram para o nosso país e fizeram esses ataques, tirando milhares de vidas. E como eu disse anteriormente, eu volto a falar, que estamos achando sim, soluções inteligentes, digamos assim, não só escancarando as portas, para que as pessoas entrem no nosso país e não fiquem à mercê, não fiquem desordenadas. Porque as pessoas acham que é só entrar no nosso país que você vai ficar rico. Então tem sempre essa ideia. Então nós estamos adotando medidas que facilitam a obtenção de emprego para imigrantes, que dê a elas o sonho americano, dê a elas o suporte necessário para viver no nosso país. Muito obrigado. Passo a voz para a Rússia. Bom, palavras ofensivas durante o encontro com congressistas sobre a reforma migratória. Ao perguntar por que os Estados Unidos devem aceitar pessoas procedentes dos países, ele se referiu a eles como países de merda. Então, não é questão de segurança, e sim questão de xenofobia. Passo a voz para a China. Não só quanto ao muro que vai dividir os Estados Unidos e o México, os Estados Unidos, em 2018, adotou a lei da tolerância zero, onde estava expulsando até mesmo imigrantes que já residiam no país há mais de décadas. Não só expulsou adultos, como crianças também que foram separadas de seus pais. Podem pesquisar aí os vídeos na internet de crianças chorando, desesperadas, enquanto estão sendo levadas à força para uma espécie de prisão para imigrantes. Nós acreditamos que essas ações ferem diretamente os direitos humanos. Passo a voz para os Estados Unidos. Gostaria de falar que nós, dos Estados Unidos, não temos necessariamente algo contra imigrantes. Nosso problema sempre foi com imigrantes ilegais. Temos projetos, como falado anteriormente, que ajudariam imigrantes no nosso país, só que a ocorrência de imigrantes ilegais no nosso país vem ocorrendo de forma muito grande e ninguém fala dos prejuízos de imigrantes ilegais para um país quando citam os Estados Unidos, como um país pode estar em crise. Essas pessoas, quando vêm para o nosso país, nós vemos elas como cidadãos, não necessariamente cidadãos com os direitos que o americano tem, porque elas não são nascidas aqui, mas vemos como pessoas normais, igual a gente, e compreendemos que tem necessidade de auxílio médico, uma escola, moradia, tudo isso. E um país começar a desenvolver projetos para ajudar essas pessoas de outros países que vêm migrando para cá de forma ilegal, é uma dificuldade que que vai interferir em nossa economia, nossa política e muitos outros setores. Então, temos que compreender essa visão que sempre estamos combatendo imigrantes ilegais e muitos outros países também que fazem esse combate contra imigrantes ilegais. Imigração no nosso país a gente vê de uma forma muito até abrangente, tem muitos meios de migrar para o nosso país, só que a luta mesmo é contra a imigração ilegal. Ao invés de acolher, eles tratam as pessoas de forma muito cruel. E aí, como o nosso país está na passagem, muitas pessoas ficam lá e aí afeta muito na nossa economia e principalmente na nossa segurança. Passo a voz para a Rússia.
Vocês falaram em questão de segurança sobre a migração ilegal. No entanto, eles estão dificultando também os imigrantes fixos, resultando em até pena de 3 anos. As autoridades reduzem a imigração legal, aumentando as barreiras burocráticas para a tramitação de vistos e os custos. Solicitam a apresentação de documentos desnecessários para dificultar o processo de imigração, ou seja, não é questão de ser imigração ilegal, pois até a legal eles estão querendo interferir. Passa a voz para os Estados Unidos. Eu queria fazer referência a algumas últimas acusações aqui, que os Estados Unidos, em 3 anos, só para alguns países como, por exemplo, o Brasil, aumentou em 75% as liberações para imigrantes. Só que, nesse pouco tempo também, a deportação de imigrantes aumentou muito, porque as ações desses imigrantes em nosso país vêm ocasionando essa deportação. Espera aí, só mais uma coisa. Sobre o modo, como vocês falam, que nós tratamos esses certos imigrantes ilegais no nosso país, eu queria citar algumas frases do nosso presidente, é claro, Trump, que ele chegou a dizer que, caso não queira ir para essas tais prisões ilegais, só não ir para outros países. Passa a voz para a Alemanha. A Alemanha, como uma das maiores potências europeias, nós tratamos os imigrantes legais com uma certa política, que nós acolhemos e levamos em conta a nacionalidade de cada imigrante e nós oferecemos cursos de alemão para cada um para permanecer no país e treinamentos. E os homens solteiros, eles podem trazer a família deles para cá e que os que não receberam auxílio ou não tem mais vaga nos asilos, nós mandamos eles de volta para os países, mas com um auxílio financeiro. Passa a voz para a Rússia. Os Estados Unidos, até bem pouco tempo, eram considerados um bom destino para o estrangeiro viver e ganhar dinheiro, desde que não se fosse exigente e aceitasse o emprego desprezado pelo americano. O nível de renda desses imigrantes varia de acordo com o país de origem. Os cubanos são os que têm renda per capita maior, sobretudo os que vivem na Flórida, mas esse não é o padrão. Segundo o censo americano, os níveis de renda per capita dos hispânicos estão muito abaixo dos registrados pelos brancos não hispânicos e são melhores que os negros americanos, com quem, em geral, disputam o mercado de trabalho. Como explicar que é questão de segurança? Passa a voz para a China. Não só vem ao caso a situação das crianças que foram sequestradas pelos Estados Unidos como moeda, para serem trocadas como moeda de troca para a aceitação do muro com o México. Nós queríamos perguntar também, né? Vamos fazer uma reflexão. É temor dos imigrantes legais e ilegais ou falta de responsabilidade com o seu país para não perceber quem está entrando? Passa a voz para o Reino Unido. E defendendo do discurso da China, ela falou assim que eu causei imperialismo sobre o UOL. Isso é verdade. Mas qual é a sua desculpa usando esses argumentos do passado para me argumentar? E eu queria saber seu posicionamento nos direitos humanos para poder melhorar nos dias atuais e esquecer no passado. Passa a voz para a África do Sul. Eu acho muito lindo a Inglaterra aqui falar sobre esquecer o passado, quando o meu país, nosso país, está sofrendo até hoje devido ao colonialismo que vocês contaram nele. Assim como meu país também muitos tiveram. Mas sim, por que você cita só a mim, não cita a muitos países? Você só está falando só da Inglaterra.
e sendo que outros países também imperializaram grande parte da África. É só eu que tenho um erro nessa parte de direitos humanos? Passa a voz para a África do Sul. Você foi o único que se pronunciou aqui agora, não é mesmo? Falando sobre a China, que também sofreu o imperialismo inglês. E sim, se eu fosse atacar outros países, eu também atacaria a Alemanha, a França, entre vários outros países, até mesmo a Rússia, em outra parte, que colonizaram a África do Sul, separaram elas em partes e fizeram com que nossa economia decaísse, e até hoje estamos dependentes de outros países para sobreviver. Passa a voz para os Estados Unidos. Eu gostaria de retomar o assunto, eu sei que os erros afloraram aqui. Eu gostaria de retomar o assunto onde a Rússia falou que nós somos xenofóbicos. A China, perdão. E a Rússia acabou concordando com tal tema. Na Rússia, principalmente, eles tanto acusam nós de ser intolerantes, mas eles proíbem, como foi o caso na Copa do Mundo, que um homem tentou fazer uma manifestação LGBT. Não foi nenhuma manifestação agressiva não, foi só segurar um cartaz de frente ao estádio e ele acabou sendo preso. Gostaria que eles dissertassem sobre tal assunto. Passa a voz para a Alemanha. Os Estados Unidos, como maior potência econômica, por que ela não dá um auxílio melhor para esses imigrantes, sendo a maior potência? Passa a voz para a Rússia. De acordo com o contexto histórico da antiga União Soviética, a homossexualidade era considerada crime. No entanto, o Donald Trump ele quer criminalizar a homofobia em todo o mundo, porém, reverter a homossexualidade é um tratamento dos Estados Unidos da América. Contraditório, não acha? Aliás, a Rússia é um país mais conservador, não só para homossexuais, como para todos. Então, é uma extrema hipocrisia eles falar dos outros países que falam sobre a homofobia, sendo que eles mesmos têm tratamento com essa doença. Passa a voz para os Estados Unidos. Gostaria de retomar o assunto da Alemanha, que ela perguntou, questionou por que não damos apoio aos imigrantes, certo? Auxílio melhor. Eu acho que de novo, vou retomar o assunto que não foi feito muito claro. Não dá para você dar condições boas às pessoas que entram no seu país e que entre aspas, não existem, que não têm os documentos ideais. Porque se uma pessoa entra lá, nenhuma empresa vai poder contratar aquela pessoa com os direitos trabalhistas. Então, que emprego que vai sobrar? Vai sobrar aquele emprego de uma indústria que talvez adota mão de obra escrava, que querendo ou não existe, mesmo que não seja incentivado, mesmo que nosso Estado lute contra isso, existe, em todo lugar existe. Então, nós só podemos dar condições melhores se nós reconhecermos que essas pessoas que entram, se elas forem legalizadas, se elas tiverem seus documentos americanos, é impossível você dar um emprego sólido para todo mundo que entra, principalmente sem documentos. E nós estamos adotando uma medida, que eu já falei anteriormente, onde as pessoas que entram no nosso país já têm a mão de obra, que querem entrar no nosso país, perdão, já têm a mão de obra especializada, já têm um conhecimento mais sobre o assunto, onde querem trabalhar no nosso país, ela tem uma facilidade maior, o processo para entrar no nosso país corre mais rápido. Acho que só isso que eu queria pontuar mesmo. Muito obrigado. Passa a voz para o Reino Unido. Me defendendo da partilha da África, eu sei que já pratiquei vários erros, mas hoje em dia eu presenciei que nós temos que melhorar o mundo, e com esse mundo eu me participo com a Unesco, como eu já falei, e dando apoio e proteção a refugiados de todo mundo. É isso que me defende diante a partilha da África. Passa a voz da China. Como se
simples pedido de desculpa pudesse apagar as feridas do passado, porque quem bate nunca sente, mas quem sofreu vai sentir para sempre. Sobre o pacto migratório, que nós acreditamos que com ele a imigração nos ajudará a fortalecer os direitos dos imigrantes e migrantes, o que contribuirá para o desenvolvimento sustentável. Acreditamos que com essa cooperação internacional seja um processo que permitirá um maior acesso aos nossos países. Isso se deve por conta de uma crise migratória que tem crescido abruptamente, com cerca de 258 milhões de pessoas deslocadas, o que representa atualmente 3,4% da população mundial. Nós esperamos que com este pacto possamos equilibrar as relações entre países e imigrantes. Passa a voz para o Reino Unido. Percebi que aqui a ONU te criticou a China por não praticar o que prega seu discurso, como a diminuição da poluição, que foi o Tratado de Paris que citamos agora, e a mão de obra escrava. O que você me diz a respeito? Passa a voz à China. Primeiro que isso foi falado antes, e outra que um dos países imperialistas com grande era das navegações, o Reino Unido, até hoje cobra impostos imigratórios e de países pequenos, atrapalhando o crescimento e a infraestrutura deles. Não só isso, as multinacionais britânicas estão usando uma driblagem e a fiscalização em forma legal para beneficiar com grandes empresas, esvaziando cofres africanos. O vizinho, Congo se importou com um vizinho africano que estão em estado decadente por conta da sua imigração e por conta da sua revolução, feita na África. Passa a voz ao Reino Unido. Mas você não... Mas é que, com todo o seu discurso, você não me falou as ideias que você tem sobre a mão de obra escrava. O que você me diz a respeito? Não foge do contexto. Passa a voz à você. Segundo a primeira-ministra, depois que o Reino Unido deixar a Europa, será colocado em andamento um sistema de imigração que acabará de uma vez por todas com a livre circulação. Quase o escravo, Você está falando da China, mas você também executa as mesmas coisas. Passa a voz aos Estados Unidos. Eu acho que um dos únicos países que entendeu o nosso conceito aqui agora é o Reino Unido. Porque se nós escancararmos as portas aqui para os imigrantes ilegais, os imigrantes em geral, nós vamos acabar igual a China, um país super populoso e dependente da mão de obra escrava de crianças e de pessoas necessitadas. Passa a voz da Rússia. Permaneço repetindo, porque acho que está meio difícil compreender o que eu estou falando. Os Estados Unidos não só está negando a entrada de imigrantes ilegais, como também dificultando os imigrantes fixos, resultando em pena de até 3 anos. Volto a dizer. Passa a voz aos Estados Unidos. Eu recomendo então vocês que tanto criticam tentar tomar o controle do nosso país e governar para nós, porque já que vocês tentam tanto se meter no nosso país, já que querem tanto governar, então vamos tentem tomar
o poder do nosso país. Porque aqui é para discutir a paz e entrar em um acordo geral entre os países. Não se deve tentar assumir o controle de outro país. Passo a voz a você. Falado tanto a questão de imigrantes ilegais, mas Donald Trump afirmou que quer imigrantes da Noruega, porque isso sim é país que deve ser recebido imigrante. Vocês estão, no caso, excluindo todo o resto da população. E aqui se trata em questão de um debate, ou seja, nós temos que debater para achar uma solução. Ninguém quer tomar conta de país ninguém, até porque eu estou muito bem com o meu. Passo a voz aos Estados Unidos. Ele afirmou isso novamente, voltando naquele assunto, pois ele quer que entre no país imigrantes com a mão de obra especializada para trabalhar. Isso é um debate sobre os temas atuais discutidos aqui, que são o Acordo de Paris, que são a imigração e os direitos humanos. Não um debate de como controlar os Estados Unidos, não um debate de como tomar decisões por nós, pelo nosso povo, tentando tirar a nossa liberdade. Passo a voz a Bélgica. Temos em consideração o exemplo do nosso reino. Acreditamos que a imigração pode ser controlada e contida. Nosso exemplo pode ser servir de todos vocês. Aceitar imigrantes, mas um valor absoluto em 500 pessoas imigrantes para fortalecer sua economia. Assim todos nós poderemos desfrutar de vários valores que a vida provém, dando abrigo, alimentação e assim não infringir nenhum direito humano. Assim abrigaremos todos os imigrantes e aumentaremos nossa economia. Repito. Passo a voz à África do Sul. A China que fala tão bem sobre os direitos humanos e fala em como ele é um dos maiores financiantes da ONU. Eu queria saber, em ordem, assim, o que acontece para vocês dizerem tanto sobre respeitar a identidade cultural e tudo mais, e criar campos de concentração para muçulmanos na cidade de Xinjiang. Passo a voz da China. Primeiro, que não são campos de concentração. Campos. Como conhecemos o de Auschwitz, onde por uma política extremista, calma aí, gente, onde por uma política extremista vários judeus foram mortos. Os centros de treinamento vocacional foram criados com o intuito de reeducar e transformar pessoas com ideias extremistas. Isso é diferente de ter preconceito por conta da religião. Como, por exemplo, as ideias da Al-Qaeda, que nós, por sermos um país conservador, acreditamos que é melhor proteger o nosso país contra desconhecidos para que não aconteça o mesmo que aconteceu o ato de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Passo a voz à África. Mas você nega que existam esses campos de trabalho escravo? Mas você nega que existam esses campos de trabalho escravo? Com toda certeza, nós acreditamos que não existam campos de concentração nem de exploração e mão de obra escrava. Nós temos apenas campos de centros de treinamento vocacional, diferente do que vocês estão falando. Passo a voz ao Peru. Bom, como a China disse que teme o caso de 11 de setembro, é bom ressaltar, apenas no caso, os Estados Unidos estavam também atacando o Estado Islâmico, matando tanto civis quanto terroristas. Então não teria por que temer essas coisas se vocês estão em paz com o mundo. Passo a voz aos Estados Unidos. Realmente, eu acho que justifica, né, uma
conflito que estava ocorrendo em tal região e jogar um avião, 2 torres, matando milhões de pessoas inocentes. Eu acho que isso é muito justificável para um país com a ideologia igual a sua. Né? Parabéns. Passa mais na África do Sul. Então você acha que justifica o fato de vocês terem sido atacados, vocês atacarem os outros países até hoje? Já fazem o quê? 17, 18 anos que vocês foram atacados? Passa agora nos Estados Unidos. Como a Sheila disse aqui, né? Quem apanha lembra, né? Tem essa questão aí. Mas eu peço desculpa que eu acho que não ficou muito bem compreendido. Eu fui meio irônico com o Peru, representante do Peru. Eu quis falar que não justificava, eu fui meio irônico, eu acho que você não sacou muito bem. Mas nada justifica. Nós não queremos que mais pessoas inocentes morram, não queremos que esses conflitos se agravem. Por isso nós estamos combatendo ações terroristas em outros países, nós estamos travando batalhas em prol da paz. Isso que eu queria dizer. Passa agora ao Reino Unido. Assim, eu acho que todos poderiam esquecer os erros do passado e querer um futuro no presente. Eu acho que a China, ela vem muito afetando o passado dos outros e não querendo vamos falar, ideias, posicionamentos para melhorar os direitos humanos. Eu queria ouvir alguns projetos delas. Passa mais na África do Sul. Sobre o que você falou sobre esquecer os erros do passado. Só vamos esquecer os erros do passado quando eles não existirem mais. Passa mais na China. Como muitos dos países que estão argumentando neste momento, nós também acreditamos que, como a África do Sul falou, né, que as feridas do passado só são esquecidas por quem as fez. Então, eu acredito que apenas um pedido de desculpa, como vocês nem tiveram a audácia de fazer, não vai fazer nada além de só agravar a situação. Então, pensa bem, ao invés de você me atacar, porque você também não ajuda e fala algum argumento, pelo menos um pedido de desculpa. Passa mais ao Reino Unido. Assim, você fala assim que eu fui um país imperialista. Você também, você acha que você não foi, não? Ela foi um país imperialista. Passa mais aos Estados Unidos. Eu acho que a África do Sul não se expressou bem, ou eu não entendi direito. Não, a África do Sul não se expressou bem, eu não entendi direito. Porque ela fala para nós, Estados Unidos, que devemos esquecer o passado, que não devemos atacar os outros países, não devemos atacar os outros países, porque nos atacaram, mas fala para a China que não deve perdoar o Reino Unido no caso. Eu queria que você explicasse melhor, porque eu acho que ninguém entendeu, não ficou muito bem claro essa questão de um perdoa e o outro não deve perdoar. Isso aí é alguma birra que a África do Sul tem com os Estados Unidos? Passa a África. Eu falei que vocês não devem. Há quantas pessoas até hoje estão morrendo das guerras que vocês estão fazendo na Arábia Saudita, dizendo que estão levando democracia, paz àquele lugar? Quantas pessoas já morreram na África do Sul? Na África em geral, tanto que já sofremos com o colonialismo. É por isso que eu estou falando que vocês devem esquecer, porém, alguns outros não. Vocês estão fazendo os povos sofrerem até hoje, é por isso que eu os defendo eles. Passa a voz aos Estados Unidos. Aproveitando a palavra da África aqui do Sul, podemos voltar no tema lá do começo, que é a imigração, que está tendo uma crise de imigrantes ilegais na Europa inteira por causa dos conflitos armados da África.
na revolta da Síria, e tipo, a gente começou discutindo sobre os direitos humanos, sobre a migração, coisas para resolver essa imigração ilegal. Tipo, recentemente teve até um comunicado da Alemanha que eu achei até uma ideia interessante, que os países da Europa poderiam dividir esses refugiados entre si para não ficar muito populoso em um país. Só que em vez de vocês pensarem em soluções para esses imigrantes que estão entrando, vocês podiam pensar em uma coisa para resolver o problema dos imigrantes, porque para pessoas que estão saindo das suas terras e querendo se refugiar em outros locais, é porque tem algum problema na terra deles. Então eu acho que o que os Estados Unidos está fazendo hoje em dia com esses tais conflitos armados é querendo resolver o problema desses imigrantes que estão tentando sair das suas casas por conflitos armados acontecendo. E é isso. Passa a voz ao Reino Unido. Eu acho que nós temos que pensar em projetos, soluções e não defeitos. Nós temos, assim, fala um modo assim de... Como é que eu posso... Como é que eu posso te falar? Com os projetos, com as ideias que você tem para o meu país poder melhorar cada um, sugestões. Um futuro melhor. O que você acha que com um futuro melhor o seu país se posiciona? É China? É China mesmo. É China mesmo. Passa a voz da China. Nem levantei a mão, você já está no microfone. Não, proposta em todos os países. Não só no seu país. Vamos deixar para o discurso final, né? Dar um gostinho para vocês no discurso final. E até lá, nós vamos ver no que dá, né? Porque essa questão de imigração aí tá bem bonzinha, hein? Passa a palavra para o Deus. Não sei. Bom, como nós todos sabemos que a imigração é um problema, por quê? Porque se, como os Estados Unidos citou, se nós escancar as portas do nosso país, ocasionalmente sabemos que está acontecendo muito ataques terroristas e eles buscam justamente essa brecha para estar fazendo um ataque. Nós da Bélgica sofremos muito com o terrorismo, tanto é que tivemos que implantar novas ideias, novas leis para melhorar isso, para que não aconteça novos ataques. Bom, agora nós encerramos o segundo tema. Passamos para o terceiro tema. Saída da Grã-Bretanha. Calma. Agora é um time break.